e os milagres de Jesus que ele relatou. Porque João vai, sempre após um milagre, ou antecedendo o milagre, João traz uma mensagem. João traz uma explicação, um objetivo daquele milagre. Qual o sinal que Deus estava dando por meio de Jesus quando ele realizou aquele milagre? Então, cada milagre de Jesus no Evangelho de João tem um propósito, não apenas de curar a pessoa, não apenas de fazer algo que cause espanto e admiração, mas testemunhar a respeito dele. Mais uma vez, eu quero que você leia no Evangelho de João, no final do Evangelho, para a gente recordar qual o propósito maior deste Evangelho. Por que João escreveu os milagres de Jesus? Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Percebam que João escreve para testemunhar sobre a verdade e dizendo que os milagres que ele relatou são apenas uma parte das maravilhas que Deus Pai operou por meio do Filho. Agora, se você ler no capítulo 20 e o versículo 30, João diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes o quê? Os sinais. Porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, meus irmãos? Então, se no capítulo 21, versículos 24 e 25, João dá testemunho da veracidade do que ele escreveu e diz que, se ele fosse relatar tudo o que Jesus fez, nem no mundo inteiro teria livros suficientes para registrar. E aí, João, precisamos contextualizar essa palavra, né? No mundo então conhecido daquele tempo de João. Agora, se a gente volta no capítulo 20 e vê que no versículo 30, João diz que o objetivo é para que as pessoas cresçam que Jesus é Cristo, ou seja, o Messias, que Ele é o Filho de Deus, e para que por meio dessa fé as pessoas pudessem ter vida no seu nome. Então percebemos que o objetivo de estarmos caminhando no Evangelho de João é falarmos sobre a divindade de Jesus, é falarmos de que Jesus ele é o Filho de Deus, Ele fez o que fez porque é o Filho de Deus. E cada milagre, irmãos, tem ensinos preciosos, além desse ensino maior. Então eu fico muito preocupado quando as pessoas pregam sobre milagres, não é? Os pregadores de milagres. Eu não tenho nada contra você pregar sobre milagres, porque eu creio num Deus que ainda faz milagres, que cura, que faz coisas maravilhosas, extraordinárias, espantosas. Mas quando a pessoa apresenta o milagre como um fim em si mesmo, quando se prega um milagre, mas não se prega o Cristo que faz o milagre. Quando fala que Jesus faz milagre, mas que o maior milagre que ele fez foi ressuscitar dentre os mortos para nos dar a salvação. Um evangelho que só prega os milagres de Cristo, mostrando que ele é poderoso para curar, vai fazer com que as pessoas venham para a igreja apenas por interesse. Que não haja verdadeira salvação, transformação, que não haja verdadeira conversão, nem arrependimento, porque Jesus não curou todos os enfermos do seu tempo, Jesus não ressuscitou todos os mortos,
Jesus não expulsou todos os demônios que haviam em Israel, mas o que ele fez era para dizer quem ele era. Era para quando ele curava uma pessoa, todos aqueles que viram a cura, independentemente se fossem curados ou não, era para que eles crescem que Jesus é o Filho de Deus. Então hoje, nós não precisamos ver milagres para crer em Jesus. Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Quando ele faz para a glória dele. Porque ele ainda é o mesmo. Mas os sinais que Jesus já fez, que testificam quem ele é, já foram feitos, já foram realizados. Jesus ele não precisa provar mais nada. E quando acontece um milagre na igreja, é pelo que Cristo já fez. É pela sua graça, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor. E não somos menos amados ou mais amados se recebemos algum milagre na nossa vida. Porque tem servos fiéis de Deus que não receberão um milagre de cura. Mas às vezes você vê uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente da nossa fé cristã, mas pela misericórdia de Deus às vezes alcança um milagre. E era porque ela era mais merecedora do que um servo fiel que está na igreja? Não. É porque Jesus quer mostrar quem ele é. E aquela cura é para levar as pessoas a ele, para se arrependerem, para crerem nele como Filho de Deus. Esse é o grande objetivo do milagre na Bíblia. É para que o homem se volte para Deus. E não para que ele fique atrás de milagres. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai ter necessidade. A gente sempre vai precisar de algo que venha resolver alguma aflição, algum sofrimento, alguma enfermidade. Sejam problemas nossos ou problemas de pessoas que amamos. Então não podemos viver nessa dependência. Precisamos estar com a nossa fé firmada no Senhor. Porque Ele nos salvou, deu a sua vida por nós. E breve vem buscar o seu povo para estar com Ele por toda a eternidade. O Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, irmãos. E que lições nós podemos extrair aqui? Como eu já disse, a lição principal é de que Jesus ele é o Filho de Deus. E que mais um milagre ele realiza para que as pessoas crescem nele. Confessassem que ele era o Filho de Deus, o Messias. Mas olhe nesse texto, no capítulo 9, preste atenção na sua Bíblia, que João vai dizer que Jesus estava caminhando em Jerusalém. O contexto aqui é o contexto da festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Quando Jesus, ele vai chegar para o povo, e no último dia da festa de João, que Jesus, ele se colocou de pé, ele exclamou, não é? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O contexto do milagre do cego de nascença era ainda esse contexto. Era o contexto da festa dos tabernáculos, onde Jesus se coloca de pé, se apresenta para a multidão, dizendo ele ser a fonte da água viva, e eu já preguei aqui sobre isso, que havia uma cerimônia onde o sacerdote pegava a água. Sabe de onde ele pegava a água? Do tanque de Siloé. E ele levava essa água em procissão e derramava essa água em oferta, junto com outras ofertas sobre o altar. E esse era um momento de muita apoteose em Israel. Esse era um momento muito aguardado da festa. E é nesse momento que Jesus fala ao povo, dizendo que Ele é quem tem a água que sacia. Ele é que tem a água que dá vida. Ele é quem tem a água. E é por meio dele que o homem, então, tem a sua sede saciada. Porque a água ali representava o quê? A provisão de Deus no deserto para o seu povo. A rocha que Moisés feriu e falou para que ela saísse água e saciasse a sede do povo.
A água ali significava também, como era o tempo da colheita, as chuvas e a provisão de Deus para a vida do seu povo, o cuidado de Deus. Então, nessa festa dos tabernáculos, também tinha outro momento, era o momento das luzes. Luzes eram acesas num dos pátios do templo. E à noite, na celebração noturna, dos cânticos, dos louvores dos levitas, dos peregrinos que estavam em Jerusalém, Jesus vai usar também a figura daquelas luzes que iluminavam Jerusalém e vai dizer que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que o homem precisa. Aquelas luzes se apagavam quando a festa terminava, mas Jesus vai dizer que aquele que o segue jamais andará em trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que o seguir nunca mais precisará de outro tipo de luz para a sua vida espiritual. Interessante que o fundador do budismo, Buda, cuja palavra significa o iluminado, ele dava os passos, o budismo, a doutrina budista prega os passos que a pessoa deve seguir na sua vida para alcançar a iluminação. Buda foi aquele que, segundo a história, alcançou a iluminação. E ele ajuda as pessoas a alcançarem a iluminação. Mas Jesus diz: eu não sou iluminado, eu sou a luz que ilumina. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não fui iluminado, eu ilumino as pessoas. A superioridade de Cristo e do Evangelho, irmãos, é extraordinária. A mensagem do Evangelho é completa. Então Jesus está caminhando num contexto de uma festa, no contexto em que tem o ritual da água e o ritual das luzes. Jesus, ele diz que quem crê nele vai ter a sua sede saciada. Quem crê nele vai ter a sua vida iluminada. E naquele contexto Jesus passa caminhando em Jerusalém com seus discípulos e nota um homem cego de nascença. João deixa claro que aquele cego tinha sua deficiência visual desde o seu nascimento. E os discípulos perguntam a Jesus: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse assim? Você pode se perguntar: bom, se ele já nasceu cego, que pecado ele cometeu para nascer cego? É interessante que para os rabinos, se uma mulher estivesse grávida e entrasse num templo pagão para adorar, o feto participava da idolatria junto com ela, sabia? Ou seja, a criança no ventre da mãe, quando a mãe entrava no templo pagão para o adorar, alguns rabinos entendiam que aquela criança no ventre, ela participava do pecado da mãe. É bem verdade que a Bíblia vai falar que o homem nasce em pecado. Davi vai dizer no Salmo 51 que em pecado ele foi concebido. Isso fala da nossa natureza caída, a herança de Adão, o primeiro homem que, quando peca, por meio deles, ou seja, toda a sua descendência, nasce pecador. É como se fosse um vírus passado de geração em geração. Mas os discípulos estão perguntando aqui se aquele homem era cego porque havia pecado ou porque os seus pais pecaram e por isso ele estava recebendo um castigo, ou os pais recebendo a justiça divina por meio daquele sofrimento. Isso é muito complicado, irmãos, de nós entrarmos nesse assunto, a questão do sofrimento e do mal, porque nós temos vários entendimentos na Bíblia. Tanto o sofrimento humano pode ser consequência do homem ser pecador, do homem cometer algum pecado, ou do homem viver num mundo caído, num mundo injusto, num mundo ímpio, longe de Deus. Então são vários motivos que trazem o sofrimento ao homem. Mas é claro que a origem de todo o sofrimento está na separação do homem de Deus. Quando o homem se separa de Deus, ele passa a sofrer. Em todos os aspectos da vida, eu falei sobre isso domingo, dizendo que a depressão é uma consequência, é um tipo de sofrimento humano. E está sobre o homem porque esse se afastou de Deus desde o começo.
Mas esses discípulos estão aqui preocupados em saber a teologia desse sofrimento. Por que aquele homem é cego? E Jesus vai estar mais preocupado em não saber o porquê aquele homem é cego, mas sim como ele pode ajudar aquele homem cego. A gente precisa perceber e aprender com isso que mais importante do que a gente ficar procurando explicações para uma pessoa quando ela está passando por algum problema, mais importante do que isso é a gente ajudar. Às vezes a pessoa está doente, está com algum problema, está com alguma dificuldade, a gente começa a querer compreender o porquê. Será que fez alguma coisa? Será que foi imprudente? Será que negligenciou? Imagina que você está vindo com o seu carro e o motorista, um motociclista passa na sua frente. E quando ele passa na sua frente, você bate nele e ele cai. Tem pessoas que vão descer do carro preocupadas com o carro. Tem pessoas que vão descer do carro preocupadas ou revoltadas porque aquele homem fez aquilo. Descendo assim, tá vendo? Foi bom. Por que você não freou? Por que você passou na minha frente? Nós vemos isso no nosso dia a dia. Da gente julgar a pessoa porque sofre no casamento, porque sofre com um filho, porque sofre com alguma enfermidade, porque ficou pobre, porque perdeu tudo, porque tinha dinheiro e agora não tem mais. A gente fica querendo achar justificativa. Está em pecado, não administrou bem, gastou com o que não devia, fez alguma coisa errada, não teve sabedoria. Onde o mais importante Jesus vai mostrar para os discípulos é diante de alguém que sofre, diante de alguém que está com fome, dê comida, diante de alguém que está com sede, não pergunte por que ela está com sede, dê água, diante de alguém que está doente, leve cura, leve remédio, leve ajuda, diante de alguém que está cansado, dê descanso. Não queira saber porque a pessoa se cansou, por que ela está doente, por que ela está pobre, por que ela não está na igreja, por que ela acabou o casamento, por que o filho é daquele jeito. Irmão, tem coisas que não cabem a nós, mas uma coisa cabe à igreja do Senhor, ao discípulo de Cristo. Qual é? Socorrer quem precisa. Quantas das vezes a gente fica conversando sobre a vida de determinada pessoa, sobre a vida de determinada família, sobre a vida de determinado homem, mulher, casal, jovem, e não se levanta. Falamos 1, 2, 3 horas, semanas, meses, mas não nos levantamos, não tomamos uma posição para ir àquele que precisa dar a mão e ajudar. E tem aqueles que só querem saber o problema, mas não estão preocupados com quem está sofrendo. Os discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, esse é cego, por quê? Porque ele pecou ou porque os pais pecaram? Dependendo da resposta de Jesus, não, isso aí é castigo divino por causa dos pais. Era isso que eles queriam ouvir, e depois eles iam seguir o caminho. Já percebeu que tem gente que quer saber o porquê do problema de alguma pessoa só por curiosidade, mas não quer ajudar? Você conhece alguém assim? Acho que não. Às vezes a pessoa coloca assim: peço oração, estou passando por um problema em casa. O que é? O que aconteceu? Peço oração porque uma pessoa está doente. Com o quê? Irmão, não interessa. Vá orar. Ou diga assim: meu irmão, estou aqui, posso ajudar em alguma coisa? Meu irmão, estou aqui, posso ajudar com alguma coisa? Vamos ter cuidado, pastor, mas a gente fica curioso. Não é isso, é para que não seja uma curiosidade vazia. É para que não seja simplesmente uma curiosidade que não ajuda, que não socorre, que não estende a mão. Os discípulos queriam uma resposta à curiosidade que eles tinham teológica. Era um grande problema, era um grande dilema, o sofrimento do homem, e ainda é.
Por que o homem sofre? Por que há o sofrimento no mundo, sendo Deus bom? Por que pessoas boas sofrem, pessoas más têm uma vida boa, confortável? São questões que vão em muitos momentos além da nossa compreensão. A gente consegue olhar para a Bíblia e ver muitos propósitos que Deus trabalha por meio disso. Vários motivos, vários propósitos de Deus. Mas o mais importante que Jesus vai mostrar para esses homens é: Jesus responde assim: nem ele pecou, nem seus pais. O que Jesus está dizendo? Que esse homem não era pecador? Não, todos os homens são pecadores. Jesus está querendo dizer que os pais deles não eram pecadores? Não, os pais também são pecadores. Mas que não houve uma relação direta de um pecado direto cometido por ele ou pelos pais que resultasse naquilo. Ele nasceu cego. E o que é que ele precisa? De ajuda. E aí Jesus disse: mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja precisa entender que diante do sofrimento, diante das necessidades, você tem que pensar o seguinte: por que está daquele jeito? Aí você olha assim: é para que se manifeste nele as obras de Deus. E as obras de Deus vão se manifestar nele através de quem? De nós. Através de nós. Então, quando a igreja se levanta, estende a mão e ora, e evangeliza, e visita, e socorre, e ajuda, diante das necessidades que o mundo tem, a necessidade de Deus, de salvação, necessidades sociais, necessidade de justiça, de paz, de esperança. O mundo está sofrendo, então é uma oportunidade para a gente manifestar as obras de Deus no mundo. Tem alguém sofrendo na minha casa? Tem alguém sofrendo na igreja? Tem alguém que eu conheço que está passando por algo? Então é uma oportunidade para que as obras de Deus se manifestem na vida daquela pessoa, quem sabe por meio da minha vida. Quem sabe por meio da minha vida. E Jesus chegou ali naquele momento, e ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, primeiro, no milagre do cego, Jesus dá o primeiro ensino para a igreja. Qual que é? Mais importante do que saber as causas do sofrimento é ser alguém que é instrumento de Deus para abençoar quem sofre. Segundo, mais importante do que procurar compreender o porquê é entender o que Deus quer fazer por meio daquilo. Porque algumas respostas a gente não vai ter, mas nós podemos agir diante de algumas situações. Eu me lembro que quando aconteceu uma enchente, alguns anos atrás, ninguém naquele momento vai procurar saber o que aconteceu, o que provocou aquela enchente. Se foi uma barragem, se foi um rio. Ninguém vai procurar saber, depois sim. Mas naquele primeiro momento, o que as pessoas fazem? É socorrer, é ajudar. Enquanto a água está chegando, ninguém vai... Não, peraí, não tira nada não, vamos saber onde que está começando isso. Nós vamos ajudar, socorrer, estender a mão. Terceiro, a igreja, e aqui Jesus vai dizer, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Que dia era esse? O dia era enquanto Jesus estava com eles. Mas chegaria um momento em que Jesus seria tirado, seria morto.
Isso significava para os discípulos um tempo de trevas, onde eles de fato não puderam trabalhar, onde eles de fato ficaram escondidos, ocultados, até que o Espírito Santo descesse sobre eles, os revestisse, e eles se tornassem testemunhas de Jesus, até os confins da terra. Mas Jesus disse para eles e ensinou para nós: olha, enquanto você tem a oportunidade para fazer a obra de Deus, faça. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão aproveitando as oportunidades. Você pode servir a Deus de muitas formas, de muitas maneiras, dentro das condições que você tem, dentro dos seus dons, talentos e habilidades, dentro da competência que você tem para fazer. E nós estamos sendo muito remissos. Estamos sempre deixando para depois, para depois, para depois. Não somos senhores do amanhã. Não sabemos o dia de amanhã. Se você está hoje na casa de Deus, se Deus te chamou hoje, se você tem saúde, se você tem tempo, se você tem oportunidade, faça a obra de Deus enquanto é dia. O apóstolo Paulo nos ensinou a remir o tempo, a aproveitar o tempo, a utilizá-lo para a glória de Deus, a utilizá-lo da melhor maneira. Irmãos, não adianta a gente justificar dizendo que não tem tempo, não. A gente administra mal o nosso tempo. Quando a gente quer, a gente arruma tempo para tudo. Quando é algo que nos interessa, a gente arruma um tempo, arruma um espaço, arruma uma vaga, dá um jeito. Jesus orou para os discípulos e disse: é necessário. No capítulo de número 4, se nós voltarmos um pouco, Jesus vai falar sobre a ceifa e os ceifeiros. E ele disse assim, capítulo 4 de João, versículo 32, mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é o tempo, irmãos? Esse é o tempo, esse é o momento. Ah, mas eu sou jovem. Você pode fazer algo como jovem. Ah, mas eu sou velho. Você pode fazer algo já como velho. A seara é grande. Tem lugar para todo mundo que quer servir, que quer honrar o Senhor, que quer trabalhar, que quer manifestar as obras de Deus na vida daquele que precisa, seja compartilhando o Evangelho, seja socorrendo o aflito necessitado, seja visitando o enfermo, aquele que se afastou, aquele que se distanciou, seja servindo como voluntário, seja participando dos nossos cultos como músico, como cantor. Nós temos tantas áreas da igreja que você pode ser útil, que o povo de Deus pode servir. No trabalho, na escola, na sociedade. É dia. A noite para os discípulos foi quando Jesus foi tirado. Qual é a nossa noite? Eu não sei. Eu não sei qual é a minha noite. Eu não sei qual vai ser a sua noite. Eu não sei qual é o tempo, como foi para os discípulos, que eles não poderiam trabalhar, mesmo se quisessem. Porque o medo, o temor, a insegurança, a fraqueza, o desânimo, a frustração. Quando Jesus morreu, eles ficaram numa noite, até que Jesus ressuscitou e prometeu o Espírito Santo sobre eles. Sabe o que é algo maravilhoso? O Espírito Santo foi prometido à igreja, a nós. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ele está disponível para o povo de Deus. Poder nós temos, Deus quer nos dar. Dons, Deus tem para nos dar. Vocação, chamada, Deus tem para nos dar. Então é dia. Se você está hoje aqui, se está me ouvindo, é dia, é tempo de servir. É tempo de manifestar as obras de Deus. Porque depois nós passamos por fases da noite. Tem momentos da nossa vida que a gente não pode trabalhar. Tem momentos na nossa vida que a gente não pode.
Mas se é dia, trabalhe. Se é dia, se levante, sirva. Seja uma bênção. Tem gente precisando. Como eu já disse, a seara é grande. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí, para comprovar o que ele estava falando, lembra do milagre? Para comprovar a palavra de Jesus, ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E para comprovar que ele é a luz do mundo, ele cospe na terra, faz lodo com a sua saliva e aplica nos olhos do cego. Deixa eu lhe dizer algo que talvez você não saiba. Para um judeu, tudo que sai da gente como excremento é impuro. Saliva, urina, fezes, qualquer tipo de fluxo que o corpo possa colocar para fora, expelir, para o judeu é impuro. Só que eles tinham uma crença de que alguém que tinha a bênção de Deus sobre ele, ele podia tornar o que é impuro como um instrumento de cura. Olha que coisa maravilhosa. Para alguém que fosse iluminado por Deus, que fosse um homem de Deus, para alguém que fosse uma pessoa especial, escolhida pelo Senhor, não era qualquer pessoa, ele transformaria aquilo que é impuro em bênção. E Jesus vai mostrar que ele é a luz do mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele é quem ele estava falando a respeito de si. E aí ele cospe e pega aquilo que é impuro, pega a poeira do chão que é impuro, coloca nos olhos do cego e diz: vá se lavar no tanque Siloé, que significa enviado, porque ele é um enviado. Aquele Siloé não tinha poder para dar luz. Aquele Siloé não era um enviado prometido pelo Senhor. Mas Jesus, ele é um enviado. Ele é o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele é o enviado, e ele, quando envia aquele homem com os olhos cobertos de lodo, quando ele lava os seus olhos, bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele voltou enxergando. Voltou enxergando. E esse cego, aqui, irmãos, é um símbolo de nós. Primeiro, a cegueira na Bíblia é símbolo de falta de esclarecimento, de visão espiritual, de compreender as coisas de Deus. E assim como esse cego, que era cego desde o seu nascimento, o homem nasce cego espiritual. O homem nasce sem poder ver e discernir a verdade. O homem não conhece a Deus, ele nasce distante de Deus e se torna um inimigo de Deus durante a sua vida. Ele não consegue ver por si só. Não há nada nem ninguém que possa abrir os olhos do homem para que ele contemple a glória de Deus, para que ele confesse o seu Criador e creia em Jesus. Somente Deus, na sua ação sobrenatural e graciosa, ele vai até o homem, ele toca os seus olhos, bendito seja o nome do Senhor. Ele tira a cegueira espiritual. E uma vez que a cegueira é curada, o homem vê a Cristo, a glória de Cristo, a graça e o poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século fez o quê? Cegou o entendimento das pessoas para que nelas não resplandeça a glória do Evangelho.
Percebam que a mensagem aqui é muito clara. Jesus pregou por meio de um milagre. Jesus pregou, trouxe uma mensagem por meio de um milagre. Ele é o enviado, Ele é a luz, é Ele quem tira a cegueira, é Ele que devolve a visão. Irmãos, eu quero terminar nessa noite dizendo o seguinte: assim como Jesus é o enviado do Pai, nós somos os enviados dele. Jesus soprou sobre os discípulos e disse assim: recebei o Espírito. E quando ele falou isso, ele os enviou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Só que nós não somos a luz do mundo. Nós éramos cegos e passamos a ver. E agora, tendo a visão, tendo a luz, somos enviados por aquele que abriu os nossos olhos. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa. A igreja passa a realizar aquilo que ele era. Vocês são agora a luz do mundo. E onde a gente vai, a gente permite que o evangelho, que a graça de Deus resplandeça através da nossa vida. É por isso que quando o crente chega, a igreja chega, o que está em trevas é tomado pela luz. Mas nós não temos luz em nós mesmos. A luz vem de Cristo. A luz resplandece sobre a nossa vida. O poder de Deus resplandece sobre a nossa vida. A graça de Deus resplandece sobre a nossa vida. E as pessoas começam a enxergar quando o evangelho é pregado e elas creem. Que coisa maravilhosa. Para concluirmos essa palavra, nós vemos aqui que após a cura daquele homem, os fariseus ficam inconformados. E Jesus vai dizer para eles que eles eram verdadeiros cegos. Não era aquele homem. Eles eram os verdadeiros cegos, porque Jesus continua pregando com a cura. E ele vai dizer que aquele homem cego representa o povo de Israel que não conseguia enxergar Jesus. Representa os líderes, os fariseus que não abriam os olhos para verem que Jesus era o Filho de Deus, era o Rei de Israel. Queridos, tantos milagres foram realizados por Jesus, e ele foi condenado pelos líderes do seu povo, que não o viram, não tiveram seus olhos abertos. Quando a mensagem do evangelho resplandece, o homem, ele pode endurecer o seu coração. Aquele cego só viu porque ele obedeceu Jesus, sim ou não? Jesus disse: vá até o tanque de Siloé e lava os seus olhos. Se ele não tivesse ido, ele não teria visto. A fé em Cristo abre os olhos. A fé em Cristo traz a salvação. Talvez você esteja orando por pessoas que estão em trevas, por pessoas que têm um coração endurecido. A nossa missão não é convencer, não é converter. A nossa missão não é salvar. A nossa missão é pregar a Cristo. E hoje é dia, diz o Senhor. Deus está tocando no meu coração aqui para dizer à igreja: precisamos nos levantar como homens e mulheres que entendem que nós estamos de dia. E se estamos de dia, precisamos fazer a obra de Deus. Você pode se colocar de pé? Nós vamos orar nesse momento. Mas antes da oração, o Luan vai louvar o Senhor. Vai cantar o Senhor. Eu quero orar por você hoje especialmente, pela igreja do Senhor que está hoje aqui, para que o Senhor venha nos dar o entendimento de que é tempo da gente fazer as obras daquele que nos enviou, de que é tempo da gente aproveitar as oportunidades, mesmo com pouco recurso, mesmo com pouca força.
o que você tem, quem você é, como você está. Deus te chama hoje pela graça dEle. Ele te encoraja pelo seu Espírito, Ele te dá força e poder. E diz assim: diante das necessidades do mundo, através de você, as obras de Deus serão manifestas. Jesus disse: nem Ele nem o seu Pai, mas para que se manifestasse as obras de Deus. Ele nasceu assim, para que se manifeste as obras de Deus. Deus vai nos usar. Quem quer ser usado ainda mais pelo Senhor hoje aqui? Quem quer ser usado ainda mais por Deus? Nós vamos orar aqui nessa noite, para que Deus venha nos dar graça hoje, e saiamos daqui, irmãos, como tochas acesas, iluminados pelo Jesus que é a luz do mundo. Adore ao Senhor. Oh, aleluia. Meu Deus, ó Pai bendito, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, ó Deus, e me conheces, quebranta o meu coração. Desperta a tua igreja, Jesus, nessa noite. Transforma-me conforme que possamos fazer as tuas obras enquanto é dia. Enche-me até que em mim teu Espírito foi derramado. Ache só a Ti, então. Nos dá graça, Senhor, poder, ousadia, e usa-nos, Senhor, para que se manifestem as Tuas obras. Onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só quem nessa noite precisa, porque essa palavra falou aos nossos corações. Mas eu vou pedir para que nesse momento você feche os seus olhos. E só quem quer ser mais útil na obra de Deus, mas não é simplesmente querer, é entender que o dia é a oportunidade, é o tempo que Deus coloca sobre nós, é a porta que Ele abre, e nós estamos tendo isso. Só quem deseja ser mais útil e vai sair hoje daqui disposto a olhar como Jesus olhou ao seu redor
e perceber que é tempo de manifestar as obras de Deus. É gente sofrendo, é gente morrendo, são pessoas sem Cristo, sem o Evangelho, são pessoas enfermas do corpo, da alma, do espírito, são jovens com a vida arruinada, famílias com a vida destruída, violência, morte, destruição por todos os lados. Meus irmãos, a igreja é a voz de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, nós temos o Espírito Santo sobre nós. Chegará o dia em que a noiva será arrebatada, mas enquanto isso é tempo de nós servirmos ao Senhor, é tempo de nós olharmos para a nossa comunidade, para a nossa congregação, dizer onde eu posso servir, onde eu posso ser útil, onde eu posso contribuir, ajudar e ser uma bênção. É tempo de nos levantarmos, meus irmãos. Você que está com o olho fechado e quer se integrar mais no serviço, que quer ser ainda mais uma bênção e permitir que Deus use os teus dons, os talentos que você recebeu dele, a competência que Deus tem te dado para servir, para ser uma bênção, levante a sua mão. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.